Tudo bem com vocês? Eu sou Catiúcia Nunes, vim trazer novamente da parte do Senhor uma pequena reflexão da palavra do Senhor aqui neste dia. E quem quiser se inscrever no meu canal é Catiúcia Nunes, deixe seu like e vamos à palavra do Senhor. Eu vou ler hoje em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, sobre o cego Bartimeu. A palavra diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, a palavra diz que ele estava junto ao caminho, ou seja, ele estava à beira do caminho, mendigando. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos como o cego Bartimeu, junto ao caminho. Por que o cego estava mendigando? Justamente por isso, porque ele estava junto ao caminho, ele não estava no caminho. Você observa que lá no final ele foi para o caminho, quando ele conheceu a Cristo. Então, há uma necessidade, sempre tem uma necessidade do homem quando ele está à beira do caminho. Porque ele não está realmente seguindo a Cristo. Ele está junto só ao caminho. Então, muitas das vezes nós estamos como o cego Bartimeu. Nós estamos mendigando. É na área da saúde, é do relacionamento, que é na área sentimental. Muitas das vezes também é na prosperidade, é no espiritual. Muitas das vezes nós estamos mendigando à beira do caminho, como esse cego. E só quem pode resolver, e quem resolve a nossa situação é Deus. Como ele resolveu, Jesus resolveu a do Bartimeu. Ele estava mendigando. As pessoas não davam mais nada por Bartimeu. As pessoas viam ali Bartimeu à beira do caminho, junto ao caminho, e achavam que ele ia morrer naquela situação. Esse daí vai morrer nessa situação. Esse daí não tem mais jeito. Era assim que as pessoas olhavam para Bartimeu. E muitas das vezes, as pessoas olham assim para você. Acham que você nunca vai mudar, que você vai morrer. Aquele vai morrer assim. Não tem jeito. Mas, meu irmão, tem jeito sim. Sempre há um jeito. Sempre há uma oportunidade. E o jeito é Jesus. Jesus, quando apareceu ali na vida de Bartimeu, ele ia passando. E Bartimeu, mesmo sendo cego, é interessante que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus ali passava. E logo aquele cego se despertou. Quando ele ouviu que ali Jesus estava passando, ele viu ali como uma oportunidade única da vida dele. Ele viu que se ele perdesse aquela oportunidade, ele ia perder ali um milagre muito grande, uma vida. Era como se fosse a maior oportunidade da sua vida. Vamos dizer assim que esse cego, ele ouviu falar de Jesus pelos seus pais quando era criança, talvez, e sabia que Jesus tinha a capacidade de resolver o seu problema, a sua situação, que era o único que podia mudar a sua história ali naquele momento. E ele correu, ele não perdeu tempo. Ele tomou uma atitude, uma decisão de clamar.
É interessante que ele clama, até Jesus ouvir a sua voz, o seu clamor. Que é isso que nós devemos fazer, é clamar. Se estamos numa situação difícil, diante de um precipício, devemos clamar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir, como Ele ouviu, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, será eternamente, Ele não muda. Ele é o mesmo na sua palavra. Interessante que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é o ouvir qualquer coisa, é o ouvir a palavra como vocês estão ouvindo nesse momento. E Jesus chega para dar uma oportunidade para aquele cego. Assim como ele chega na minha e na tua também. Como ele vai passando aqui, eu creio, nesse momento para resolver a tua situação. Você pode estar como o cego Bartimeu nesse momento, diante de uma necessidade, mendigando algo à beira do caminho. Mas Jesus passa também com a sua palavra para abençoar a sua vida nesse momento. Assim você crê, assim você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a palavra diz que ele clamava. Ela diz aqui que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava ali passando e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aquele povo, ele não fazia nada para Bartimeu. O que as pessoas podiam fazer era impedir do milagre de Bartimeu chegar até a ele. Eles impediam. A Bíblia fala que muitos o repreendiam para que ele se calasse. E aí ele clamava cada vez mais porque ele estava disposto, meus irmãos. Ele estava determinado a receber a sua bênção. Ele não queria nem saber quem era quem estava se incomodando com o grito dele, ou quem não estava gostando, ou quem o repreendia, ou se o fulano ia falar, ou se o ciclano ia achar ruim. Não, ele queria era receber o seu milagre, era sair daquela situação, porque só quem sabia o que aquele cego passava era ele, o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a Bíblia fala que ele chamou a atenção de Jesus. Jesus parou. Jesus também para diante de você aqui neste dia. Assim você creia, assim você tenha fé. Ele parou também a mulher do fluxo de sangue, naquela multidão toda ali, e ele disse assim: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: mestre, nós estamos aqui contigo e uma multidão te aperta e tu pergunta quem te toca? Aí ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Isso é a fé, meus irmãos. Ele sabe quem está ou não determinado a receber o milagre, a receber a bênção. Quem está ou não determinado a ir para o caminho. Quem está ou não determinado a sair à beira do caminho. Quem está ou não determinado a andar com ele. A querer não só o milagre, mas a salvação em Cristo Jesus. A ser nova criatura, é isso, a nascer de novo. A realmente aceitar Ele. Ele está passando e observando. Porque quando nós estamos determinados, nós damos o toque em Jesus de Nazaré. Nós recebemos a bênção, recebemos o nosso milagre. Nós paramos Jesus no caminho, à beira do caminho, para Jesus olhar, como ele olhou para Zaqueu também, e disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém morar em tua casa. Ele olha o coração, ele olha quem está determinado a andar com ele, quem está determinado a sair do erro, a querer realmente essa tão grande salvação. E juntamente com a salvação vem um milagre, porque ele disse para aquele homem: qual é o melhor dizer? Está perdoado teus pecados ou tu estás curado? Então ele vê quem está determinado. Vem junto o milagre, vem junto a prosperidade, vem junto todas as coisas, mas primeiro busque o reino de Deus, como diz a palavra. O reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas, as demais vos serão acrescentadas. É assim que a palavra diz. Então esteja determinado a receber primeiro a salvação, que é o reino de Cristo, na sua vida, no seu coração, na sua casa. E aí ele diz aqui no verso 50.
E quando ele disse, ele chamou e chamaram o cego. E disseram, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Quer dizer, ele disse, olha, se alegra porque o mestre está te chamando, se alegra porque o mestre, ele vai mudar a tua situação, tu não vai morrer desse jeito, nessa sarjeta, te alegra porque ele te chama. Meus irmãos, se alegre hoje, porque ele está te chamando, é um toque só, basta uma palavra e o meu servo será curado, disse o centurião. Basta um toque, uma palavra só. Não precisa de muita coisa, não, meus irmãos. É só ter fé que ele vai operar na sua vida, ele vai fazer um milagre. Pode ser o câncer, pode ser o que for. Não tem nada impossível, a coisa demasiadamente maravilhosa para mim, diz o Senhor. Não tem nada difícil e nem muito demasiadamente maravilhoso para ele. Tudo ele pode, tudo ele resolve, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o mestre dos mestres, o médico dos médicos, ele resolve tudo, ele é o mestre, ele resolve tudo, toda e qualquer situação na minha e na tua vida, assim você creia. E aqui diz que Bartimeu, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ah, meus irmãos, isso é muito interessante, porque Bartimeu significa filho da pobreza. Bartimeu era tão pobre que o seu bem mais precioso que ele possuía era aquela capa. Era o bem mais valioso, era a sua capa, porque era com ela que ele se protegia do sol. Era com ela que ele se protegia da chuva. Glória a Deus. Era com ela que ele escondia o seu rosto daquela humilhação que ele passava. De viver ali mendigando à beira do caminho. Porque era com ela que ele cobria a sua vergonha, a sua derrota, o seu fracasso, o seu medo, o seu desprezo que a sociedade tinha pelaquele cego. Ninguém não dava nada pelo aquele cego, ninguém enxergava aquele cego, mas Jesus enxergou aquele cego. Jesus de Nazaré enxerga eu e você. Ele muda a nossa situação. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então, Bartimeu, aquela capa de Bartimeu, ao mesmo tempo ali, era que ele estendia no chão para receber as suas ofertas, glória a Deus. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo que era representação de pobreza, meus irmãos, ao mesmo tempo também era a sua riqueza, era o seu bem maior, era tudo que ele tinha, era aquela capa. E por que Bartimeu? Porque Bartimeu lançou fora a capa. Por quê? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que de um salto, ele foi ter com Jesus e lançou fora a capa. Ele não ia mais precisar daquela capa. Aleluia. Ele ia precisar daquela capa para quê? Para nada mais. Se a vida dele ia mudar, se ele ia ser nova criatura em Cristo Jesus, se ele ia receber um novo de Deus, ele estava lançando o velho para fora. Eu não quero mais essa capa suja e fedorenta. Eu vou mudar a minha situação diante do Senhor. Eu não preciso mais dela a partir de hoje, porque o mestre me chama. É por isso que ele lançou fora a capa. E ele quer saber se você está disposto a lançar também essa capa fora hoje. Ele quer saber se você está disposto a lançar fora a prostituição, a lançar fora o adultério, a lançar fora qualquer coisa errada. Às vezes você tem uma capa. Às vezes você se esconde por detrás de uma enfermidade, tem vergonha que a sociedade lhe veja, assim, tipo uma lepra, uma coisa assim. Você sabe que o leproso, ele não podia nem se apresentar diante da sociedade. E às vezes tem um tipo de enfermidade que faz vergonha. E você se esconde de trás daquela capa. Às vezes é até mesmo um lado emocional, um lado espiritual, um lado que pendente no relacionamento do seu casamento.
e você esconde aquela capa para a sociedade não ver, para ninguém saber. Ah, meus irmãos, mas Jesus sabe. Ele sabe de tudo porque ele é o mestre dos mestres. Ele sabe de todas as coisas. E hoje ele lança um desafio para você lançar fora essa capa. Você está disposto a querer realmente um relacionamento com Deus? Você está disposto a querer realmente uma vida nova com o Senhor? A salvação em Cristo Jesus? Que Jesus morreu por você naquele Calvário. Por mim e por você. Então lança fora essa capa. É o que Jesus diz neste dia. Para você lançar fora a capa. E de um salto e ter com Jesus. Porque a maior alegria do homem é a salvação em Cristo Jesus. Olhe para Zaqueu. Zaqueu disse, olha Senhor, se eu tirei algum bem de alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que eu quero é o Senhor na minha vida, é a tua salvação. Esse é o teu bem maior para mim. Aleluia. Então, meus irmãos, que a gente possa estar como Zaqueu, disposto, como o cego Bartimeu, disposto a lançar fora a capa. Porque nós não precisamos, quando nós conhecemos a Cristo, nós não vamos mais precisar dessa capa. Não precisamos mais da capa. Mas sim da vida nova que ele vai nos dar, do novo dele. E o que aconteceu? E Jesus, no versículo 51, e Jesus falando disso, ele disse assim, que queres? Ele perguntou para o cego. Que queres que eu te faça? Jesus pergunta no dia de hoje. Que queres que eu te faça? Por que ele perguntou, se ele já sabia? Porque ele queria saber se realmente aquele cego estava determinado, se era aquele o propósito dele, se ele estava realmente determinado em receber aquela bênção. Aleluia. Que queres que eu te faça? Jesus pergunta para mim e para você no dia de hoje. Que queres que eu te faça? E ele perguntou para o cego e o cego disse, mestre, que eu tenha vista, que eu saia dessa situação de pobreza, de humilhação, que eu saia, Senhor, dessa situação em que as pessoas me vê que não tem mais jeito para mim. Aleluia. Que eu saia, meu Pai, dessa situação. Que eu seja nova criatura em Cristo. Que eu tenha outra posição, meu Pai, diante de Ti. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, que é a mesma coisa da tua fé te curou. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos fazer assim, como Bartimeu, e dar um salto e ir ter com Jesus. Aleluia. Logo ele se viu curado, logo ele viu que Jesus faz um milagre na mesma hora, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não já estava mais junto ao caminho, à beira do caminho. Ele já estava no caminho. O caminho é Cristo, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não depende de religião. Ele é o caminho. Ele é a vida eterna. Amém? Então, vamos para o caminho. Às vezes nós estamos junto ao caminho. Vamos para o caminho. Que nós possamos tomar a decisão de tirar a nossa capa, de lançar fora a capa e ir para o caminho em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar aqui neste dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, pela tua rica palavra, meu Pai, que foi ministrada aqui, Senhor Deus, nesse momento. Que o Senhor, meu Pai, tão somente possa, meu Pai, tocar em cada um que estão ouvindo a tua palavra, meu Pai, porque é interessante que o cego Bartimeu, ele ouviu que ele era cego, ele ouviu que Jesus passava e ele não tomou outra decisão, não perdeu aquela oportunidade única na vida dele, ele apenas, Senhor, deu de um salto, lançou a capa fora e foi ter com Jesus, foi ter contigo, aleluia, Jesus. Que nós possamos fazer como fez aquele cego, meu Pai. De um salto, lançar fora a nossa capa e ter, meu Pai, uma comunhão contigo verdadeiramente. Glória a Deus, que o Senhor venha abençoar a cada vida, meu Pai, a cada coração. Eu ministro, meu Pai, libertação. Aonde tiver, meu Pai, uma vida, meu Pai, necessitada,
oprimida por Satanás, meu Pai, mendigando, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus a mendigação, que caia por terra para nunca mais voltar e que o Senhor venha, meu Pai, entrar nessa casa como tu entrou na de Zaqueu, como tu entrou na de Bartimeu, como tu entrou na casa da mulher do fluxo de sangue. E venha, meu Pai, fazer a obra completa nessa vida, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, a libertação. Para a glória de Deus, receba a cura e a transformação. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém.